importante foi para o caso do Thiago e da Dayana e é também para quem... Doutor, antes da gente falar e explicar o que é esse retinoblastoma, queria que você comentasse o quão importante foi para o caso do Thiago e da Dayana e é também para quem sofre com isso em casa, o quão importante é identificar isso no começo, né? Exatamente. No retinoblastoma é fundamental o diagnóstico precoce. Isso vai fazer toda a diferença em relação ao tratamento. Uma coisa que a gente sempre fala é que a gente precisa valorizar a queixa do pai e da mãe, porque eles estão sempre em contato com a criança. Então, a partir do momento que o pai diz que a criança está olhando diferente, está olhando um pouquinho de lado, isso é um sinal para a gente ficar alerta e procurar se tem alguma coisa. E vamos começar então a falar agora, doutor, explicar que tipo de câncer é esse, como é que ele atinge o olho, como é que ele afeta o organismo. Então, o retinoblastoma, ele é o câncer ocular infantil mais comum, mas apesar disso ele é uma doença rara. Ele atinge em torno mais ou menos de 3% dos cânceres infantis. Ele vai atingir uma criança para cada 20 mil nascidas vivas, aproximadamente. Acontece a partir de uma mutação nos retinoblastos, que são células precursoras do tecido retiniano. O tecido retiniano é o tecido nervoso do olho, é o responsável por fazer a gente enxergar. Então, é um tumor que, se diagnosticado no início, a criança pode enxergar, pode ir tudo muito bem, mas pode se tornar também uma doença grave. 95% dos casos acontecem antes dos 5 anos de idade. Então, é uma doença caracteristicamente da primeira infância. E esses sinais que o Thiago e a Dayana perceberam são mesmo sinais característicos dessa doença, doutor? Ou existem mais? Isso, os primeiros sinais que vão aparecer são o que a gente conhece como leucocoria, que é a pupila, né, a menina dos olhos, que na verdade é pretinha, ela fica branca, que o pessoal conhece também como olho de gato, e o estrabismo, né, que é o desvio do olho, ao invés do olho estar retinho, ele está um pouquinho torto. O fato do Tiago e da esposa terem notado que a criança estava olhando um pouquinho de lado para conseguir reconhecer e o olho fazia uns movimentos, né, tremia um pouquinho, já indicavam uma doença um pouquinho, um comprometimento um pouquinho maior, que atingia a visão central. A chave que a gente precisa dar ênfase ao falar dessa doença é justamente o diagnóstico precoce, porque, em geral, esse tipo de doença ele tem que ser diagnosticado antes mesmo de dar sintoma. Então, assim, se acontecer de perceber, vai ser principalmente o estrabismo e a leucocoria, mas o ideal é que a gente diagnostique antes de aparecer isso. Eu acho que assim, a gente precisa chamar atenção. Essa é uma janela de oportunidade muito importante assim, para a gente chamar atenção para os exames da infância. E aqui eu queria só sair um pouquinho do foco do retinoblastoma, que sem dúvida é uma doença assim, que a gente se preocupa muito, mas que graças a Deus é uma doença rara. Mas os exames da infância oftalmológicos, eles visam o diagnóstico também de outras anormalidades. Então, eu queria chamar a atenção aqui justamente para os exames da criança que não sente nada e que o pai não vê nada de diferente. Essa criança não pode ser levada ao oftalmologista só quando apresentar uma dificuldade de visão ou um estrabismo. Existem alguns exames que a criança normal ela tem que ser submetida. Então, tem que levar no oftalmologista para fazer o teste do olhinho nos 3 primeiros dias de vida. Depois uma consulta entre 6 e 12 meses de vida, para saber se está tudo bem. Uma outra com 3 a 5 anos. Essas 3 consultas são as consultas essenciais, uma diretriz realmente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica para a gente prevenir doenças.